Olá, muito boa noite, meus queridos irmãos. Que alegria estarmos mais uma vez juntos para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. E hoje é um dia especial. É um dia da qual nós lembramos das nossas mamães. Nós queremos dar um abraço especial para cada uma das mães que estão nos assistindo nessa noite e convidar você para adorar o nome do nosso Deus. Prepare o seu coração para que você possa ouvir também a mensagem de Deus nessa noite. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá de reunirmos como igreja do Senhor Jesus, mais uma vez, para exaltar o Senhor. Só o Senhor merece toda a nossa adoração. Senhor, nós somos gratos, porque o Senhor tem nos dado mães, e o Senhor tem dado mães, Senhor, que tem feito o melhor para os seus filhos, educado os seus filhos, tem marcado, Senhor, a vida dos seus filhos. Muito obrigado, Senhor, porque cada mãe tem sido zelosa em conduzir os seus filhos no melhor caminho. Pai, cuida desse culto, que em tudo aquilo que nós vamos fazer, seja nossa adoração, seja ouvir o recado da Tua palavra, o nosso coração esteja aberto para receber de Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para que juntos possamos adorar o nome do nosso Deus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador da cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Impressionante é teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
aproximo, quebrantado por seu amor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Maravilha, glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Mais um momento que o Senhor nos concede nesse mês, um mês tão especial, um mês tão bonito, né? Pena que ainda estamos nesse processo de isolamento, mas com certeza o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado. E nesse dia também, né? Um dia tão especial, um dia que nós paramos aí para comemorar essa data que para nós é tão significativo, né? O dia aí das mães, onde nós podemos celebrar e adorar a Deus pela vida delas. Então, mais uma vez, né, queremos aí abençoar a vida das nossas mães tão queridas, né? Que a gente muitas vezes tem a mãe, né, vamos dizer assim, biológica, mas temos todas as outras que nos adotam como filhos, somos muito felizes pela vida de cada um. Quero convidar você a abrir tua Bíblia comigo lá em Josué. Josué capítulo 1. Estamos aí, né, nessa campanha, Jesus transforma a minha família. Esse é o desejo do Senhor. E a questão é o nosso desejo? É aquilo que nós queremos? E eu gostaria então de convidar você a pegar a tua Bíblia, abra ela comigo aí em Josué, e gostaria que você permanecesse com ela, para que juntos possamos acompanhar alguns destaques que nós aqui queremos fazer nesse texto, para que juntos possamos realmente entender o querer e a vontade de Deus. Então vamos estar lendo Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, todo
toda a terra dos hititas, até o mar grande a oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Um texto bastante lido, posso dizer também conhecido, que vai nos trazer algumas verdades. Eu queria então pensar com você em algumas coisas, pensar juntos em algumas situações que nós vivemos no nosso dia a dia como família. Só que antes de pensar nisso, eu queria falar de uma situação que às vezes é chata, é ruim, e eu acredito, na minha opinião, de repente é uma das piores coisas, não a pior, mas uma das piores, decepção. Como é chato, como é ruim nos decepcionar. Porque às vezes a gente coloca todas as fichas, a gente investe, a gente coloca o coração, a alma, e quando você percebe, não é aquilo. Não é o que de repente estávamos imaginando. Só que eu acredito que uma decepção um pouquinho pior ainda é quando decepcionamos com a gente mesmo, conosco, consigo mesmo. Sabe, decepcionar com outros é ruim, é chato. Mas e quando a decepção é conosco? Quando realmente nos dá algo para fazer. Eu pensei muito nisso quando a gente está viajando, você pega então, está ali, você está consciente, crente, apostando todas as fichas que você está no caminho certo. Não, daqui tal hora eu chego, daqui tal hora, todo cheio de verdade, todo cheio de razão. E aí em determinado momento, depois que você viajou de repente 100, 200, 300 quilômetros, você para e fala, eu acho que eu estou perdido. E depois você descobre, não, realmente eu estou perdido. Você fala, poxa, por que eu não perguntei lá atrás? Quantas situações, quantas coisas. Até uma frase que um tempo rodou muito, né, de um filme que diz que missão dada é missão cumprida. E quando essa missão é dada e não é cumprida? Quando nós não fazemos a nossa parte. E aí quando pensamos dentro da família, qual é a nossa parte? Qual é a nossa obrigação? O que realmente é o nosso dever a fazer? Em determinado momento, chegamos e falamos, poxa, eu não fiz. Eu lembro que eu deixei um desafio para que nós pudéssemos orar pelas nossas famílias, não simplesmente orar, mas quais são os pedidos? O que está no coração? Quais são os motivos de oração da nossa casa? Realmente entender o que a nossa família está dobrando o joelho, não simplesmente um joelho fisicamente, mas emocionalmente, o que é aquilo que ela tem desejado, o que é aquilo que ela tem sonhado. E eu pergunto, será que fizemos isso? Se não, por quê? Porque muitas vezes há tanto desinteresse dentro da família. Como eu disse, né, às vezes oramos por tantas pessoas, mas não gastamos tempo. E aí quando nos deparamos com isso, parece que vem a decepção. Parece, poxa, eu não orei lá atrás, porque foi que a gente para e pensa, será que se tivéssemos orado mais pela nossa família, buscado mais ao Senhor, conversado mais, conhecesse mais o coração da nossa família, será que muita coisa não estaria diferente? Será que se tivéssemos estado mais alerta, será que muitas coisas não teriam sido diferentes? Orado mais e falado menos, será que não teria sido uma coisa diferente? E aí onde vem a decepção? Porque nós conhecemos e nós sabemos o poder da oração. Nós sabemos e entendemos o quanto a oração faz a diferença, o quanto a oração ela pode mover, quantas respostas de orações nós temos. Quantos momentos que nós oramos e a oração foi a solução. A oração mudou toda a história. Nós sabemos do poder que há nela. E por que nós não usamos esse benefício? Por que nós não usamos isso que é tão poderoso para mudar a realidade da nossa família? E aí chega, como eu falo, a decepção.
Porque nós temos algo poderoso nas nossas mãos e não utilizamos. Nós temos algo que o Senhor nos deu e nós não utilizamos. E aí agora paramos e muitas vezes chegamos a uma realidade. Se eu tivesse orado mais. Aí agora muitas vezes vem a decepção, vem o desânimo. E aí descobrimos, né, que a missão foi dada, mas ela não foi cumprida. Aí descobrimos que aquilo que deveríamos fazer, aquilo que era o nosso papel, nós não fizemos. E aí vem a pergunta, e agora? O que fazer, né, quando está diante de tudo isso? Aí muitos entendem, falam assim, eu vou começar do zero. Eu vou começar tudo de novo. Só que quando a conta já está negativa, não dá para começar do zero. Primeiro eu preciso zerar. Não é simplesmente, vamos começar porque, por muitas vezes, por falta da oração, nós criamos, posso dizer assim, vários problemas. Várias situações aconteceram porque não oramos como deveria. Muitas coisas aconteceram porque confiamos muito mais na nossa mão, na nossa força, do que na força do Senhor. E isso causou um estrago, isso causou situações. Então não dá simplesmente, vamos esquecer tudo isso. Vamos esquecer tudo isso e vamos começar de novo. Não dá para simplesmente esquecer uma ofensa. Não dá para simplesmente esquecer uma traição, não dá para simplesmente esquecer uma ofensa, não é simplesmente falar, não, beleza, vamos começar do zero. Não, houve manchas, houve feridas, e precisa ser zerado, precisa ser tratado, precisa ser realmente buscar uma direção do Senhor para que o novo dele aconteça. Mas primeiro, precisamos muitas vezes de cura do nosso emocional. Então não dá simplesmente para começar do zero, precisamos voltar lá no início. É como eu disse, né? Nós estamos numa trajetória, numa viagem, no caminho, descobrimos que perdemos. Não é aqui. E você está sabendo que aquela direção não vai dar, você precisa voltar lá aonde você se perdeu de novo, lá no início, lá no começo, até onde você conhecia. E aí quando você vai voltando, você, poxa, por que eu não me percebi? Então quando você está voltando para o início, você começa a ver muitas coisas que davam a noção que não era ali. E aquilo parece que começa a nos martirizar mais ainda. Quando nós chegamos a um ponto de nos decepcionar com coisas que nós deveríamos ter feito, com a atitude que deveríamos ter tomado e não tomamos, voltar no início, voltar para realmente começar tudo de novo, sabe, lá, rever todas as coisas de novo, rever aonde eu caí, começar de novo, é difícil. Porque isso vamos ter que engolir o nosso orgulho, vamos ter que, como diz o velho ditado, dar a mão à palmatória. E muitos não querem reconhecer os seus erros, muitos não querem conhecer as suas falhas, muitos preferem culpar, fazer, mas não querem, peraí, eu errei, eu preciso agora arrumar, eu preciso consertar tudo isso, para aí sim começar de novo. E quando muitos não querem ter esse início novamente, zerar a conta, pedir perdão, se arrepender, voltar às obras as primeiras obras, muitos abrem mão de tudo. Quantos não já abriram mão da família? Quantos já não oram pela família porque acreditam, não tem jeito. Não foi a família que eu escolhi para mim. Sim, foi Deus que escolheu. Será que Ele escolheu errado? Não era isso que eu queria para a minha vida, então olha, vamos levando. Como a gente falou, né, a gente comenta sempre, a gente colocou simplesmente no modo de sobrevivência. Vamos sobrevivendo, vamos levando, vamos ver o que acontece. Outros não abrem mão, mas na realidade os que abrem mão, né, eu quis abrir mão, ele coloca um lema na vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então vai levando. Como diz o velho ditado, vamos empurrando com a barriga. Vamos ver até onde isso vai. A gente percebe que cada dia tem piorando. Outros se entregam aos vícios. Sabe, e vícios que eu estou dizendo, não é só vício de bebidas, não, tantos vícios. Internet, televisão, de igreja. Tem gente que cuida mais da igreja do que da família. Tem que estar muito mais preocupado com as coisas da igreja e família. E esquecemos que o nosso primeiro ministério, que o primeiro chamado que Deus tem para as nossas vidas é a família. E esses vícios, ele dá também de realmente se sentir o dono da verdade. Tem gente que acha que é viciado em ser o dono da verdade. Mas eu até coloquei aqui, anotei aqui, né? É meio que uma pseudo-verdade.
porque ele coloca aquilo como verdade e pode falar o que for, o que quiser. Para ele aquilo é verdade e acabou. E ele sabe que não é tudo aquilo, mas ele não quer dar o braço a torcer. Ele não quer mudar, ele não quer fazer. E aí isso complica cada dia mais. E muitas vezes nós chegamos nessa situação. E muitas vezes as nossas casas, muitas famílias estão vivendo nessa situação. Porque se uma coisa, esse isolamento está servindo, essa quarentena está servindo, é realmente para voltar a família toda para dentro de casa e ver como funciona. Ver como dá, porque de repente muitos de nós, muitas pessoas não sabiam o que era passar um dia inteiro, um dia todo, 2 dias dentro de casa com sua família. De repente você encontrou parente lá dentro, você não achava que estava. De repente um filho, pai, irmão, de repente achou alguém lá dentro. E tudo isso vem nos mostrar muita coisa. Mostrar que muita coisa está errado. Porque às vezes você coloca para fazer um culto em família, as pessoas não sabem por onde começar. Não sabem qual texto, qual você vê. Peraí, mas não deveria ser uma rotina? Não é só agora que estamos em quarentena. Muitas vezes nós encontramos num momento tão perdido, tão sem direção, sem rumo na vida, como diz lá no interior, que nós perguntamos, e agora, o que será da minha vida? E aí, diante disso, eu faço uma pergunta. Quem está conduzindo a sua família? Ou posso perguntar, quem conduzirá a tua família? As pessoas que estão aí do teu lado, as pessoas que estão com você, as pessoas que nesse dia tão especial, de repente, passaram um dia contigo, festejando, alegrando, e agora você para e olha para cada um deles, e faça a pergunta para você mesmo, quem conduzirá a minha família? Você fala, Deus. Será? Será que é realmente Deus? E quando eu pensei nisso, quem conduzirá a minha casa, quem conduzirá a minha família, eu pensei em Josué, porque o texto que nós lemos, o Senhor vai dizer isso a Josué. No versículo, deixa eu só pegar aqui, versículo 7, seja forte, corajoso, tenha cuidado. O Senhor começa a realmente mostrar a ele, né, o que ele precisava fazer. E no versículo 3, como eu prometi a Moisés, todo lugar que você puser as plantas dos pés, eu darei. Ele coloca onde vai ser o território, ele mostra o que ele vai resistir, o que ele precisa pegar, e vai falar para ele, olha, você conduzirá esse povo. É você que vai conduzir a esse povo. Você que vai levar esse povo adiante. É você que vai... Eu fiquei pensando, como que Josué ficou diante disso? Como que Josué viu essa situação? Como Josué imaginou que seria tudo isso agora? Seja corajoso. Seja forte e corajoso. Porque olha a frase do versículo 6. Porque você conduzirá esse povo. Você conduzirá a esse povo. E a gente precisa pensar que Josué estava passando por um momento difícil. Um momento complicado. Por quê? Até então, Moisés estava morto. Né? A própria Bíblia vai dizer que Moisés, servo do Senhor, já estava morto. E quem era Moisés para Josué? Era o líder, era o grande líder. É aquele que tinha feito, né? Aquele a qual Deus havia usado com poder e graça para fazer grandes coisas. Era o mentor de Josué, era o seu discipulador. Era aquele a qual havia recebido de Deus a missão. Ele era o referencial para aquele povo. Então, querendo ou não, todos agora estão abalados com toda aquela situação. Então, Josué, abalado pela perca dele, por realmente passar todo aquele momento, mas do outro lado, vendo a necessidade de um povo, vendo a necessidade de uma nação. E aí, nesse momento, nesse meio que um caos que Josué está vivendo, de indecisões, de questões de saber, Deus chega e fala, olha, você vai conduzir esse povo. Você vai levar esse povo. Você que vai conduzir, a responsabilidade é sua, é você que vai levar. Imagina como Josué fica. E muitas vezes, diante da nossa família, nós nos pegamos assim. Um problema aqui, outro problema lá, é financeiro, é enfermidade, é quarentena, é isolamento. E, olha, alguém precisa tomar uma atitude aqui, gente, senão esse negócio não vai dar certo. Precisamos fazer alguma coisa. E aí é sempre a pergunta, quem vai fazer? Ah, não é responsabilidade minha. Não, quando eu tiver a minha casa, quando eu tiver a minha família, por que essa família que você está não é sua? Essa casa não é sua.
Então, irmãos, muitas vezes nós chegamos diante das nossas famílias e vivemos esse momento. E vivemos essa angústia de saber que algo precisa ser feito, de algo que precisa acontecer. E de repente, nesse mês, de repente, nesses dias, o Senhor tem falado para você, olha, você conduzirá a tua família. É você que vai direcionar a tua família. Você fala, pelo amor de Deus, tu está doido? Eu não. Eu não tenho condições para isso. Eu já tenho as minhas coisas. E essa é uma grande mentira, porque temos condições. Josué teve condições, porque se nós formos lá no final do livro de Josué, ele vai dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e vamos ver todo o relato daquilo que Josué fez, do que Deus fez através de Josué, né, com o povo, como Deus abençoou esse povo, como Josué realmente conseguiu obedecer a Deus, como Josué conseguiu cumprir isso. Deus falou, olha, você conduzirá, e Josué conseguiu conduzir esse povo. Só que muitas vezes o nosso problema é que nós olhamos só para a ordem que Deus dá. Ah, Deus mandou fazer isso, isso não é tão simples. Deus sabe disso. Deus sabia que não seria tão simples Josué conduzir esse povo. Para isso, Josué tinha que ter algumas verdades. Josué tinha que todos os dias trazer na mente dele algumas coisas, e de repente é o que falta na nossa casa, de repente é o que falta no nosso coração, é o que falta na nossa vida. O versículo 1 que nós lemos, o texto diz, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué. Algo que Josué precisava ter sempre no coração dele, era entender e aceitar que Deus o havia escolhido, que mesmo com todo aquele caos, mesmo que de repente ele pudesse ter falhado, errado, feito um monte de situação, não estou dizendo que Josué fez, estou aqui fazendo com os meus pressupostos, mas de repente tudo não interessava, o que interessava para ele era que Deus o havia escolhido. Só que não é o fato de simplesmente Deus o haver escolhido. Ele precisava aceitar isso. Ele precisava entender. Ele precisava entender que quem disse para ele, faz isso, foi Deus. Que quem iria preparar ele era Deus. Era Deus que queria, a questão que Deus queria com ele era tão simplesmente se prontificar a fazer. Era se colocar à disposição para fazer. Porque realmente Moisés já estava morto. Mas o propósito de Deus, aquilo que Deus havia designado, não tinha mudado. A morte de Moisés não anulou os planos de Deus. A morte de Moisés não anulou os propósitos de Deus. Deus continuava com o propósito, Deus continuava com a missão, Deus continuava com o desejo de levar aquele povo à terra que ele havia prometido. E para isso, ele escolhe um homem, ele escolhe Josué. Só que agora Josué precisava entender isso. Entender que ele era o escolhido. E depois de entender, ele precisava aceitar. E será que nós aceitamos? Será que nós entendemos quem nós somos em Cristo? Porque às vezes estamos na igreja, estamos, colocamos o nosso nome, né, de cristão, de crente, membro de uma igreja, participamos da ceia, participamos de muita coisa. Mas quando Deus nos dá uma direção, quando Deus nos manda algo, quando Deus nos escolhe para algo, parece que começamos a ficar meio que em dúvida. Será que Deus quer que eu realmente ore pela minha família? Será que Deus quer realmente que eu interceda pela minha família? Será que a minha família é responsabilidade minha? Irmão, se a nação é, se Deus falou para nós irmos e anunciar o evangelho a toda criatura, se Deus diz para nós ensinar as pessoas, será que isso também não inclui a nossa família? Será que quando Deus coloca para nós abençoarmos, ser bênção, será que ser bênção é só lá no trabalho? Será que ser bênção é só com outras pessoas? Será que isso não inclui a minha casa? Eu e você fomos escolhidos por Deus para ser bênção no nosso lar, para ser um agente de transformação de Cristo. O problema é que às vezes nós estamos muito preocupados com o momento. Estamos muito mais preocupados em viver uma vida feliz momentaneamente, sabe, uma vida prazerosa, do que uma vida com propósito, né? De realmente ter propósito nas nossas vidas, de ter direção, de ter realmente direção de Deus para a nossa casa, e às vezes não temos. Às vezes só vamos ali vivendo a cada dia. Hoje foi um dia bom,
hoje não estou morto. Não, mas não existe um propósito, não existe uma direção. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual situação você tem passado. Mas uma coisa eu sei. Não anulou os propósitos de Deus, não anulou os planos de Deus. Aquilo que Deus nos chamou para viver, aquilo que Deus nos chamou de repente há muito tempo para viver como família, como casa, não mudou. Ah, mas e as tragédias que aconteceram? Aconteceram, mas Deus não mudou. Pode ter muitas vezes mudado as nossas vidas, pode ter causado em nós cicatrizes, pode ter causado em nós algumas tatuagens na nossa alma, mas não mudou o propósito de Deus, não mudou o querer de Deus, não mudou aquilo que Deus tem para fazer, não mudou o que Deus quer usar a tua vida, não mudou o que Deus quer usar a minha vida. A pandemia não mudou os direcionamentos de Deus. Deus continua em direção a salvar vidas, a ganhar vidas, e isso começa com a nossa casa, isso começa com a minha família, mas para isso eu preciso me posicionar, eu preciso entender e aceitar que Deus me escolheu, que eu tenho a obrigação de conduzir a minha casa. Ah, mas e o meu pai, e a minha mãe? É você. Cada um de nós, dentro dos nossos lares, temos a nossa parcela, temos as nossas obrigações. E algo que é igual para todos, independente do seu nível, se você é o pai, se você é a mãe, se você é o filho, o importante é saber que todos nós temos a obrigação de dobrar os nossos joelhos pela nossa casa, orar a Deus pela nossa família, cuidar da nossa família, porque Tiago vai dizer, né? Se nós não cuidarmos da nossa família, somos pior. Somos pior, então se nós não cuidamos, a gente sempre aconselha as pessoas, né? Você vai casar, você vai alguém para namorar, de repente para namorar nem tanto, mas se pensou em casar, conhece a família. Conhece como ele cuida da família. Porque se ele não cuida bem da família, vai cuidar bem de você? Se ele não respeitar a família, ele vai respeitar você? Se ele grita com a mãe, ele vai gritar com você. Se ela grita com a mãe, pode ter certeza, vai gritar. Porque se não há um respeito, se não há um amor, se não há um cuidado, vai cuidar de quem? Se nós não cuidamos da nossa casa, da nossa família, e nós precisamos entender e aceitar que eu e você somos escolhidos para ser bênção no nosso lar. E Josué, ele tinha isso no coração. Ele havia entendido isso. Mas o fato de entender e aceitar que Deus escolheu não é o suficiente. Eu preciso também entender e perceber a presença de Deus na minha vida. Perceber a presença de Deus em cada momento. Quando vem a dificuldade, eu preciso perceber Deus no momento bom, eu preciso perceber a presença de Deus. O Senhor vai dizer a Josué no versículo 5, ninguém conseguirá resistir a você. E não é porque Josué era o cara, não é porque Josué estava bem armado, não era porque Josué tinha experiência, não, mas porque ele vai dizer, continuando no versículo, todos os dias da sua vida, como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Será que nós temos essa confiança? Que o Senhor nunca nos abandonará? Que não importa o problema que nós estamos passando, não importa o quanto temos chorado, mas Ele estará conosco, Ele estará conosco. O Senhor diz a Josué, olha, assim como eu estive com Moisés, eu vou estar com você. Irmãos, amigos, família, quando nós temos essas duas verdades no nosso coração, não é que as coisas ficam mais fáceis. De repente essas coisas não vão abrir o mar, de repente não vai nos livrar do problema, mas com certeza vai nos empoderar muito mais, vai nos dar muito mais força, vai nos dar muito mais ânimo para continuar a nossa luta. Quando nós entendemos que nós não fomos escolhidos por qualquer um. Não foi porque não tinha ninguém. Ah, não, vai você mesmo. Não, mas Deus escolheu. E Deus escolhe porque Ele vê que nós temos capacidade para cuidar dos nossos filhos. Ah, mas meu filho, o meu que já se perdeu. Não, Deus tem condições de restaurar. Porque foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos escolheu. Cabe a nós aceitar. Fala do Senhor, o Senhor me deu essa família. O Senhor me deu esses filhos,
O Senhor me deu os pais que eu tenho. Então, Senhor, eu quero agora ser um instrumento nas tuas mãos para mudar isso. Para realmente ver o Senhor transformar a minha família. Então, usa-me como um agente. Usa-me como alguém realmente que vai conduzir a minha casa. Conduzir para onde? Conduzir a tua presença. E quando nós entendemos, então, que Ele nos escolheu, e quando nós entendemos que Ele nunca nos deixará, que Ele nunca nos abandonará. Ah, mas eu não sinto a presença de Deus. Mas não quer dizer que Ele te deixou, não quer dizer que Ele te abandonou. Ele sempre está. O Senhor vai dizer, né? Eis que estarei convosco todos os dias. É promessa do Senhor. Cabe a nós crermos nisso. Cabe a nós crermos. E Ele vai dizer a Josué, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Josué, ele é chamado para levar esse povo. Deus o chama, ele precisava aceitar isso. Entender que era ele que Deus queria usar. Não era ele que iria fazer, ele seria um instrumento na mão de Deus. Porque Deus estaria com ele para levar, para fazer, para mover, para conduzir esse povo, para conduzir a minha família pelas minhas próprias forças. Eu não consigo. Precisamos da presença e da ajuda do Senhor. E Ele promete que estará conosco. Ele promete que estará conosco. No final do nosso texto que nós lemos, o versículo 8, vamos ler o 7 para a gente entender melhor. Ele vai dizer assim, versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Sabe o que acontece muito para a gente pensar um pouquinho? Muitas vezes nós entendemos, aceitamos que somos escolhidos de Deus. Entendemos? Não, o Senhor quer usar a minha vida. O Senhor quer através da minha vida fazer. Entendemos que o Senhor está conosco, que o Senhor vai nos conduzir, que o Senhor vai nos agir. Mas aí falhamos em crer na palavra. E quando eu falo em crer na palavra, crer nesse mapa. Porque a palavra para nós, ela é nosso guia. Ela é o que nos direciona, ela é o que nos dá vida, ela é o que nos leva a cumprir o querer e a vontade do Senhor. Então Deus, Ele promete duas coisas para Josué e uma terceira ele faz uma observação. Primeiro ele promete, olha, eu estou te chamando, eu estou te escolhendo, é eu que estou te dando condições para fazer, é eu que vou te levar a fazer. Então Deus fala, olha, tudo aquilo que você precisar eu vou te dar, eu serei com você. E promete também, olha, eu vou contigo, aonde você for, você será bem sucedido, porque eu vou estar com você. Mas Deus, quando diz no partir do versículo 7, ele faz um alerta a Josué. Ele, olha, somente seja muito corajoso. Mas não era a ideia de ser corajoso simplesmente para enfrentar os exércitos inimigos. Não era simplesmente corajoso para enfrentar qualquer problema. Mas o que diz o versículo? Continua. Tenha cuidado de obedecer. Josué tinha que ser forte, porque situações viria para tirar o foco. Situações viria para tirar ele do caminho, assim como aconteceu com Neemias na construção. Coisas vão acontecer para tirar ele do foco. E Deus diz, olha, seja forte. Tome cuidado para obedecer tudo aquilo que Moisés já te ensinou. Tudo aquilo que Moisés falou. Então Deus chama a atenção dele, olha, tenha cuidado de obedecer a lei. Tudo aquilo que você precisa fazer, não esqueça que você precisa estar bem armado com a lei, com a palavra. E continua dizendo, não desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, continue guiando. Deus sabia que isso não seria fácil. Como Ele sabe que nos nossos dias também não será fácil. Será difícil, mas Ele vai continuar dizendo, por isso seja corajoso, por isso seja forte, por isso continue, a meditar a cada dia. As nossas famílias, muitas vezes, está sendo destruída, não é porque nós não cremos em Deus. Não é porque nós não acreditamos no poder dEle, mas é que a lei dEle, a palavra dEle, não tem sido o centro da nossa casa. Nós falamos que amamos, falamos que o adoramos, falamos que queremos ir para o céu,
mas o quanto a verdade de Deus, a palavra de Deus, norteia o nosso lar. O quanto, como família, nós cremos na Bíblia como verdade para as nossas vidas, nós cremos nela como realmente o Senhor nos direcionando. Porque vai dizer, olha, não deixe de falar. Não deixe de falar dela. Mas diz também, não deixe de meditar. E meditar quanto? De dia e de noite. A todo momento. A todo momento. O Senhor está dizendo, e a questão é o quanto nós temos da palavra do Senhor na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. E o Senhor encerra essa parte do texto, dizendo no versículo 9, ele vai mais uma vez alertar a Josué, dizendo a Josué assim, não fui eu que te ordenei? Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Deus sabia que seria difícil, que era uma jornada difícil, mas Ele está dizendo, olha, mas quem te mandou ir? Quem mandou você fazer? Não foi eu? Então vai. Então vai, seja forte, seja corajoso, porque eu estou te mandando. Eu estou te ordenando. E eu serei com você. Ele está dizendo, olha, não se apavore. Não se desespere. Nem se desanime, não perca as esperanças. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você. Não importa o que você está passando. O Senhor está com você. Não importa, não é uma questão de não estamos preocupados, não. Eu estou dizendo que aquilo que nós estamos, quando eu estou dizendo, não importa o que você está passando, porque o que nós estamos passando não tira de nós a presença de Deus. Muitas vezes nós queremos buscar a presença de Deus, não, ela está aí. A questão é, e a verdade de Deus? Precisamos aceitar e entender que Deus quer fazer coisas grandes através das nossas vidas. Que a nossa família, o Senhor vai transformar através das nossas vidas. E que tantas outras famílias, o Senhor também vai transformar através da sua e da minha vida. E precisamos nos colocar como embaixador, aceitar isso. Só que precisa começar dentro da nossa casa. Porque se nós não conseguimos nos preocupar com a nossa família, então eu preciso começar ali, entender que aquilo precisa ser mudado na minha casa, eu tenho uma função, eu tenho a minha parcela, e que o Senhor estará comigo, e que o Senhor vai estar movendo na minha vida, e que eu preciso ter a ferramenta principal, a arma principal para fazer tudo isso, que é a lei do Senhor. Por isso que o Senhor diz a Josué, né, seja corajoso, e tenha cuidado em obedecer. A pergunta é, temos obedecido? Temos obedecido? E para obedecer nós precisamos ser fortes, precisamos ser corajosos. Nesse dia, né, Dia das Mães, podemos encerrar essa parte pensando em algumas mulheres. A mãe de Moisés, Joquebede. Que mulher! Imagina a coragem que ela teve. Só que ela entendeu que Deus a havia escolhido, que Deus o havia chamado. E ela sabia que Deus era com ela. E ela precisava crer que o Senhor estava agindo, que o Senhor estava movendo. E olha o que acontece com aquela mulher. Olha o que acontece na vida do filho dela, daquilo que ela se colocou diante de Deus. Será que seria Moisés se não tivesse uma mãe como teve? Uma mãe que não abandonou, uma mãe que não entrou em desespero, uma mãe que não falou, agora eu desisto, olha, não foi uma mãe que se matou. Não, mas uma mãe continuou crendo no poder do Senhor. Ana, mãe de Samuel, imagina se ela desistisse. Imagina se ela olhasse para trás, imagina se ela entendesse que não tinha mais tempo. Imagina. Maria, mãe de Jesus, imagina. Mas mulheres que continuaram, mulheres que persistiram, mulheres que creram que Deus era na vida delas. E meu desafio nessa noite é que você creia que Deus está contigo, que Deus é na tua vida. De repente você está como Josafá. Josafá fala, rapaz, mas e agora o que eu faço? Com tudo isso que eu ouvi, o que eu faço? Para onde eu vou? Ele diz ao Senhor, ele faz uma oração, Senhor, estão vindo exércitos contra nós. Eles são mais numerosos e mais fortes. Nós estamos com medo, mas contudo, os nossos olhos continuam em Ti. No momento de dificuldade, no momento de questão, que os nossos olhos possam continuar firmes no Senhor.
De repente, tanto tudo tem acontecido. De tantas situações. De repente, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, não sei com quem, com o neto, não sei com quem é. Com o marido, com a esposa. E você diz assim, olha, eu não sei o que fazer. Hoje eu te dou uma direção, se eu posso dizer assim. Não tire os seus olhos de Deus. Não tire os teus olhos da palavra. Não permita que toda essa preocupação, que toda essa agitação te distancie da palavra, te distancie dessa lei do Senhor, porque foi o que o Senhor disse a Josué, olha, eu sou contigo, eu te chamei, eu serei contigo, eu te prosperarei. Só tenham cuidado de observar a lei. Era o único cuidado que Deus pede. E será que não é isso que tem faltado na nossa vida? Um cuidado com a palavra. Um cuidado realmente que os nossos olhos possam continuar voltados para o Senhor. Esse é o meu desejo para o teu coração. Queria convidar você a fechar os teus olhos. Curva a tua cabeça e vamos orar. Senhor, eu quero orar a Ti nesse instante. Agradecendo a Ti pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo. Sabemos, ó Pai, que temos vivido um tempo de restauração. Um tempo que a nossa oração tem sido, Jesus, transforme a minha família. Só, Senhor, para transformar a minha família, eu preciso estar disposto a também ser transformado, a ser mudado pelo Senhor, a analisar aquilo que de repente não está segundo o Teu querer. Então me ajuda, Pai. Ajuda em primeiro lugar a entender e aceitar o chamado do Senhor sobre a minha vida. O chamado para anunciar, o chamado para amar, o chamado para cuidar. E desse chamado, ó Pai, que eu possa entender também, que todos nós possamos entender e aceitar que nós não estamos sozinhos. Nós temos o Senhor, nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas. Nos ajuda a entender e a sentir, a perceber essa presença. E nos ajuda a cada dia, ó Pai, a crer na Tua palavra, a meditar nela dia e noite, a anunciá-la aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos cônjuges, a quem necessário, ó Pai, que nós possamos anunciá-la. É o que eu oro ao Senhor, Pai, agradecido por tudo que o Senhor tem feito, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor maravilhoso de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, agora e para sempre. Juntos você diz amém? Amém, meu querido? Que Deus te abençoe. Uma semana na presença do Senhor, enche teu coração de esperança. Em nome de Jesus. Grande beijo. Fica com Deus.